Olá, eu sou Eduardo Guimarães. Eu tenho idealizado, né, a criação do Partido Nacional Não Governamental. É um partido que, a princípio, desde da ideia, né, que surgiu na minha mente de desenvolver esse partido, eu tinha atribuído o número 90. Mas aí, com o decorrer de alguns anos, né, alguns meses, sei lá, eu descobri que tinha um outro partido que tinha o número 90. Então, eu removi esse número e coloquei o 00, né? Por quê? Porque dentro dessa vertente também surgiu aquela idealização política, né, de segmentos ou vertentes sociais que se define por direita ou por esquerda. E eu penso o seguinte: Deus me deu um corpo, né, nele eu tenho dois membros de cada lado, em alguns, né, alguns órgãos que representam dois membros de cada lado, igual pés, mãos e pernas, rins, né, pulmões, embora o pulmão é um maior e o outro é menor, e dois olhos, duas orelhas, né, dois buracos no nariz. Então a gente entende que isso faz com que esses membros só funcionem porque nós temos uma cabeça, porque somos autônomos e independentes, feita a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos um governo próprio, inclusive em relação a nós mesmos. Esse governo tem que justificar pressuposto de terceiros, criar, por exemplo, marcas e definir como vistas e eu, né, sobre a sua limitação, porque se eu pego o meu corpo e apoio sobre o meu pé direito, eu vou ver que eu não vou apoiar com o meu pé direito e excluir justamente a parte esquerda dele. Ele continua sendo corpo. Se eu apoio sobre o pé esquerdo, é a mesma coisa. Eu continuo sendo corpo. Eu tenho uma cabeça, eu tenho um membro que domina o meu corpo, né? Isso é para a glória de Deus ou da minha própria natureza humana, né? Na razão de ter sido, na qualidade de ser humano, inclusive, se achar superior e querer me convencer de que alguma coisa eu devo seguir sobre uma corrente danosa, não é? Até porque com 40 anos de idade a gente aprende muitas coisas na vida, não é isso? Então, onde é que eu criei essa logomarca, esse logotipo do partido que chama Partido Nacional Não Governamental, certo? Não somos governados, somos o governo. Por que não somos do governo? Porque se formos do governo, vamos dizer assim, nós entenderíamos o seguinte: o Estado então estaria dependendo diretamente de algo que seria pré-formulado pelas autoridades. É igual quando você vai no exército aos 17 anos, igual no meu caso, há 24 anos atrás, em média, quase 24 anos, eu fui lá registrar meu certificado de reservista. E nessa ocasião, né, eu fui dispensado por excesso de contingente, mas também deixaram escrito lá embaixo assim: se convocado, comparecer imediatamente. Sim, tudo bem. A gente entende pela questão de quê? De sentir a necessidade de defender uma causa que, na qualidade de pessoa, né? E ainda adolescente, a gente, pelo ensinamento que tem os pais, e os pais geralmente estão forçados a aceitar, eles entendem que estão fazendo alguma coisa útil para a nação. Mas eu tenho 40 anos de idade. Então eu entendi que eu fui como é que fala? Dispensado por excesso de contingente, mas imaginei, poxa, então eles já contrataram, já recrutaram as pessoas com compatibilidade, com a necessidade de trabalhar pela nação. Mas eu moro num bairro praticamente pobre, né, considerado até favela, com poucos recursos sociais, e eu vi que essas pessoas que foram, né, arroladas ali, também diante do governo, também não influenciou positivamente na cultura do meu país, nem no crescimento social, não é isso? Então eu entendi o seguinte: Deus me deu um coração que está do lado esquerdo, certo? E um pulmão menor que o pulmão direito, né, que é o pulmão esquerdo, que faz com que, na razão desse coração também ele se alimentar por dois lados, que é o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tanto no processo dele desenvolver a hidrólise, né, quanto a formação do sangue, né, e manter a corrente sanguínea. Então ele tem dois ventrículos, né, onde passa o sangue venoso e o sangue arterial, e se inclina para a direita. Então, assim, a gente entende que muitas vezes a gente está envolvido em jogadas em que a pessoa usa a religião ou outros caráteres político e social de vertente duvidosa para alimentar culturas de pessoas que são alienadas, né? Ah, pô, pela marca da besta. Por quê? Porque se você tem que ir para a direita, porque seu pulmão, seu coração se inclina na razão de respirar o seu ar, né? Romper para a direita para você ter um avanço, desenvolvimento, então automaticamente as pessoas querem te limitar. Por quê? Porque a direita geralmente representa o pai, mas isso não vai deixar um legado se não for para o filho, que amanhã vai passar à frente dele, e, né? Vai tendo ele como base e a esquerda, não é isso? Porque pessoa alguma passa para frente sem tirar um obstáculo. Então, ou então pedir licença, né? Então vamos dizer o seguinte, igual Jesus diz, a palavra fala, né? Sem dúvida, o menor é abençoado pelo maior. Mas em relação a José, foi-lhe dito, né, diante de Efraim e Manassés, não é isso? O menor governará o maior. Então a gente entende que
O legado que deixamos para a nossa geração é que define a forma de sermos governo sobre a nação. E isso faz com que a democracia seja um projeto de vida, né, de perfil, sorvido por todos, mas também desenvolvido por todos. Não é isso? E o próprio Jesus não nos limitou a questão partidária, nem política de grupo, nem religião. Porque ele mesmo disse, aquele que crê em mim, para as obras que eu faço e fará maiores que esse, porque eu vou para o meu Pai. Certo? Então, assim, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então toda fé tem uma estabilidade, cuja razão, mesmo não sendo vista, ela tem experiência das coisas que se esperam, né? E ela tem um fundamento que é firme. Então a gente entende que não adianta a gente querer manipular pessoas, se deixar manipular por algo que na verdade não está acontecendo. Tem pessoas com interesses privativos de grupo, alienando política, religião, justiça e legislação, né? E criando inclusive legislação tendenciosa para poder explorar a humanidade como se fosse recurso de governo, produto de espólio ou de garantia de privilégio. Inclusive na razão de promover imagens de caráteres duvidosos que na prática, estimulados pela necessidade de se prover do heroísmo ou manipular a imagem pública de entidade com a pessoa ligada a ela, principalmente em relação ao funcionalismo público, vai se impulsionar porque judicialmente está sendo manipulado em razão de prejudicar o terceiro, né? Seja interesse privado ou algo assim do tipo, meio de controvérsia ou algum tipo de agravo. Então o Partido Nacional Não Governamental ele defende a bandeira em que o ser humano é livre, certo? E ele não precisa definir lado e nem centro, né? Porque se ele é esquerda e direita, quer dizer então que ele tem a marca da besta na testa, né? Então se ele avança ou se não avança é porque ele tem a marca da besta na mão direita, em qualquer parte da mão direita do corpo. Não é isso? Pode ter sim, mas por questão mesmo de legislação tendenciosa formada por falsos cristos e falsos deuses, ou controvérsia de grupo que o justifica judicialmente, quanto a algum agravo a ser desenvolvido na razão de potencializar, né, a amplitude de poder para falsos magistrados ou advocados, advocacia tendenciosas, ou amplitude de direitos para pessoas que de alguma forma vão criar mecanismos de informação acadêmica ou de exclusão de grupo por meio de usos restritos, né, de mídias públicas, inclusive, considerando como base hegemônica, né, o conteúdo, contingente de soldo ou de armamento em paiols, para poder convencer o seu semelhante de que ele é Deus. E não é Deus, não é isso? E nós não somos moleques. Então, nós somos Partido Nacional Não Governamental, certo? Porque não somos governados, somos o governo.